Senhor que quando Salomão assumiu o reinado de seu pai, ele já assumiu com uma função. Ele já assumiu com algo que Davi havia sonhado. Entenda uma coisa: Davi, sendo rei escolhido por Deus, Davi ele teve que fazer diversas guerras, Davi teve que matar diversas pessoas. E Davi, ele tem um desejo no teu coração, porque ele vê que a arca do Senhor, que representava o próprio Deus, ela ficava de um canto para o outro. Não à toa que ela foi parar até na casa de outro homem, Obed-Edom. Ficou lá 3 meses, Obed-Edom prosperou, porque a arca do Senhor, entenda uma coisa. Vamos esperar cada um tomar o seu lugar na hora da palavra. Vamos esperar um minutinho para que todos possam se acomodar. Amém, igreja? Amém. Enquanto todos se acomodam, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Preste atenção aqui. Davi, quando ele assume o reinado, ele tem um primeiro objetivo. Davi, ele decide que vai conquistar as terras para o povo de Israel. E ele começa a fazê-lo. Só que numa conquista de terra, na época de Davi, era obrigatório o derramamento de sangue. Você teria que matar, você teria que entrar na terra, você teria que tomar aquilo. Davi estava fazendo, na verdade, o que o povo das outras tribos não fizeram. Que quando Deus deu para eles a terra, falou: não farás aliança com os seus inimigos. Vocês não poderão ser amigos dos vossos inimigos, porque eles vão te levar para maus caminhos. Davi então teve que vir arrumando tudo que Israel já havia feito de errado. Porque deixa eu te explicar uma coisa para que você entenda. Quando você faz algo de errado, alguém vai ter que arrumar. Pode ser que seja você, ou muitas vezes até o teu filho. Quem está entendendo isso? Porque entende que às vezes nós falamos: eu vou fazer isso de errado e não tem consequência nenhuma. Pode não ter consequência para você, mas pode gerar para os seus filhos. Bispa, isso é fora da Bíblia não, querido. Salomão pecou e Deus tirou o reinado de Roboão. Eu estou lendo da Bíblia. Quem está entendendo isso? Por isso que nós devemos analisar as nossas atitudes, devemos analisar os nossos passos, porque o que o povo de Israel não fez quando eles entraram na terra, agora quem tinha que fazer? Davi. Davi tinha que ir lá e ir para a guerra, Davi tinha que tomar aquilo que Deus havia prometido, porque uma vez que Deus promete, Ele sempre cumpre. Eu não sei o que Deus prometeu para você, eu não sei o que Deus tem dito para você, mas de uma coisa eu tenho certeza, que quando Ele promete, Ele cumpre na tua vida. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor não passarão na tua vida. Nós vemos então que Davi, depois dele conquistar as terras, Davi conquista Jerusalém, uma cidade sitiada, murada. Davi entra, Davi coloca ali a sua nação. Davi sente um desejo imenso de fazer um lugar para que a presença de Deus pudesse estar, para que a arca pudesse estar, porque a arca do Senhor sempre vivia em tendas, sem um lugar fixo. E então, quando ele decidiu fazer todas as coisas, o próprio Deus chega a Davi e diz: Davi, você não. Davi, você não, porque na tua mão tem sangue inocente. Então, meu santuário, eu me alegrei. Deus diz a Davi: eu me alegrei no que você disse, Davi, mas não será você quem vai construir. Olha mais uma vez o que eu acabei de falar, se comprovando. Será da tua descendência, será o teu sucessor quem vai levantar. Mais uma vez a atitude de um homem influenciando na sua geração. Por isso que eu digo a você: o melhor lugar para você estar é a casa do Senhor. Se você quer que o seu filho seja abençoado, se agarre aos pés do Senhor. Se você quer que a tua família seja uma bênção, esteja nos pés do Senhor, porque Ele nunca desampara aqueles que nele confiam.
E nós vemos então que Davi, ele não pôde construir, mas ele deixou tudo planejado. E Salomão então, ele começa a levantar. Só que quando Salomão começa a levantar a casa de Deus, Salomão também começa a arrumar a sua casa. Quem está entendendo? Salomão, é isso que a Bíblia diz aqui. A casa, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Salomão trabalhava na obra, trabalhava na igreja, e ele arrumava também a casa dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem muitos homens e mulheres de Deus que realmente são homens e mulheres de Deus e se preocupam muito com a obra de Deus, mas esquecem que um dos ministérios essenciais da nossa vida é a nossa família. Não adianta, querido, eu estar aqui na igreja e chegar lá na minha casa ser pior do que o ímpio. Muitas vezes o teu filho estiver aqui na igreja e quando chega em casa briga, xinga, amaldiçoa e causa e faz tudo aquilo. E aí quando o seu filho vai na casa do ímpio, daquele que nem vai para a igreja, fala: nossa, que paz. Meu pai e minha mãe estão na igreja, vive um pé de guerra. Olha, fulano está lá na igreja, vive um pé de guerra. E o outro que não vai para a igreja vive uma paz. Você acha que o que vai entrar na cabeça desse adolescente, dessa criança? Eu ir para a igreja? Nada. Meus pais vivem na igreja, vivem num pé de guerra. O vizinho aqui que não vai para a igreja vive em paz. Eu prefiro então deixar de ir para a igreja. Sim ou não, igreja? Aí depois aquela criança cresce, se desvia. Ai, eu não sei por que se desviou. Eu sempre estive na igreja. Porque entende que o fato de você estar na igreja não te torna cristão. O que vai dizer se você é cristão ou não são as suas atitudes diante do mundo e diante do Senhor. Não é o fato de eu colocar uma Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja e dizer que eu sou cristão. O fato de eu simplesmente ler a Bíblia, não meditar, mas só ler. O diabo também conhece Bíblia, querido. Quando ele foi tentar Jesus, ele citou a Bíblia. Ele citou Salmos. Quando ele foi lá tentar Jesus, o diabo conhece a Bíblia muito bem. O fato de você conhecer a Bíblia não te torna cristão, mas o fato de você dar lugar ao Espírito Santo de Deus, o fato de você falar: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, eis-me aqui para viver os teus propósitos. Senhor, eu tenho errado, Senhor, eu tenho falhado, Senhor, eu não tenho sido perfeito, mas eu tenho procurado te agradar. Então ajuda-me a permanecer firme até o fim. Nós vemos então que o que ocorreu? Davi não pôde fazer, Deus não permitiu, Deus não deixou. Deus gostou da ideia de Davi, mas você não vai executar. Salomão começa a executar, Salomão começa a fazer as coisas para a casa do Senhor, e Deus começa a prosperar Salomão. Existe algo que é extraordinário, queridos, que só quem se lança experimenta. Eu brinco e costumo dizer o seguinte, que você ofertar ao Senhor é como se você abrisse uma torneira. Você abre a torneira e automaticamente dela começa a sair o quê? Só que em algum determinado momento, o que nós temos o hábito de fazer com a torneira? Fechar. As nossas ofertas, muitas vezes fazemos isso. Quando eu preciso algo de Deus, eu vou lá e abro. E começa a cair água. Só que daí sabe o que acontece? Ah, tá tudo bem, tá tudo em paz. Ou então, quer saber, não tá mais tão difícil, o que eu vou lá e faço? Fecho. Só que quando você deixa, preste atenção que o Espírito Santo está trazendo aqui. Só que quando você deixa muito tempo a torneira fechada, quando você deixa muito tempo aquela torneira fechada, no primeiro instante que você abrir, vai sair água? Não, vai ter que passar água por todo o encanamento, vai sair, mas não vai ser tão rápido se você tivesse acostumado a abrir e fechar, sim ou não? As nossas ofertas diante do Senhor é da mesma forma. Se eu estou disposto a sempre estar abrindo e posso fechar, eu abro e eu fecho. Quem está entendendo? Não estou falando para você abrir e deixar aberto, não, abre e fecha.
abra e fecha. Mas se eu costumo abrir e fechar, toda vez que eu precisar, quando eu abrir, o que acontece com a água? Sai na hora. É assim ou não é? Mas agora, se eu fecho e deixo lá fechada por muito tempo, quando eu abro, às vezes a gente abre até com força, que precisa de água rápido. Quem já precisou de água rápido e não saía? Isso bate um desespero, você abre e fala, vai. E aí você vai ficando inquieto. Assim também são as bênçãos da nossa vida. Conforme eu me dou ao Senhor, Ele também se doa para a minha vida. Quanto mais eu me importo com as coisas do Senhor, mais Ele se importa com as suas coisas. Você entende que com Deus funciona da seguinte forma: Deus, eu estou precisando disso. Deus, eu preciso muito disso. Deus, eu preciso muito disso. Deus, eu preciso muito disso. Enquanto você disser a Deus o que você precisa dele, existe uma grande probabilidade dele não te dar a partir de agora, porque você está conhecendo. Se você não conhecia, talvez você pedisse, ele te desse. Mas a partir de agora você está passando a conhecer. Se você chega para Deus e diz, Deus, eu preciso disso. Quantos aqui já oraram falando que precisava de algo para Deus? Levanta a mão. E eu também levanto, porque eu também orei errado. Porque nós não precisamos dizer a Deus o que precisamos. As nossas necessidades são geradas pela nossa falta de atitude de fé. Quem está entendendo? Mas agora, quando eu chego diante de uma situação em que eu preciso e digo, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Aprenda, não chegar a Deus, Deus, eu preciso disso. Deus está trazendo aqui uma palavra mais forte, amém, igreja? Quando você era menino, te dava alimento de menino. Agora que é maduro, te dá alimento de homem. Deus não quer. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você necessita. Só que você entende que toda adversidade vem sobre nós para nos ensinar algo. Então toda vez que nós precisamos algo, é porque também estamos precisando aprender algo. Quem está entendendo isso? E a partir do momento que eu preciso aprender algo, eu devo perguntar ao Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque quando você diz, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele vai dizer, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Você faz e Ele supre o que você precisa. Porque enquanto você fica, Deus, eu preciso, Deus, eu preciso, Deus, eu preciso, Senhor, eu estou vendo o que você precisa. Só que eu não vou te dar, porque você está falhando nisso. Então eu preciso que você conserte aqui, conserte ali, conserte lá. Preciso que você libere perdão. Preciso que você aprenda a amar os seus inimigos. Preciso que você esteja alicerçado na minha palavra. Quando tudo isso estiver sedimentado em você, quando tudo isso for a tua base, eu darei o que você precisa. Não adianta você chegar diante de Deus e ficar, Deus, eu preciso, Deus, eu preciso. Ele vê. Ele vê. E ele mesmo fez salmista Davi dizer, nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. As suas necessidades básicas, ele vai suprir todas. Todas. Então você não precisa, diante da adversidade, dizer, Deus, eu preciso disso. Não. Diante da adversidade, o que nós vamos começar a dizer a partir de hoje, igreja? Fala comigo. Deus, o que queres de mim? Olha a diferença. Olha a diferença de Deus, eu preciso disso, para Deus, o que queres de mim? Eu posso dizer até no mesmo tom, mas o sentimento é outro. Sim ou não? Fala assim comigo, Deus, eu preciso de uma mudança. Dá aquela impressão que nós estamos quase que impondo, sim ou não? Eu preciso de uma mudança, eu preciso. Agora repete assim comigo, Deus, o que queres de mim para gerar essa mudança? Olha a diferença. É diferente ou não é?
Muitas vezes nós não recebemos o que pedimos, porque esse povo pede mal. Israel não recebe o que pede, porque não sabeis pedir. Se você chegar a Deus, eu preciso, eu sei, eu estou vendo, eu sou todo poderoso. Deus, o que queres de mim para resolver isso? O que o Senhor deseja? Quem está entendendo? Salomão, ele entendeu isso. E quando Salomão entendeu isso, que ele não precisava pedir a Deus o que ele precisava, mas ele necessitava fazer o que Deus queria que ele fizesse. Deus não quer filhos que fiquem pedindo para ele: me dá, me dá, me dá, me dá. Deus quer filhos que levantem a mão e dizem: eu estou aqui disposta a fazer o que o Senhor quer. Eu estou aqui disposta a me lançar. Eu estou aqui disposta a me doar para o Senhor. O que o Senhor quiser, eu farei. Quando você faz isso, Ele te dá tudo o que você precisa. E Deus foi suprindo toda a necessidade de Salomão. Até que Salomão, ele finaliza, e nós acabamos de ler, que ele finalizou a casa do rei, sim ou não? Sim. E a casa do Senhor. Aprenda a andar lado a lado. Eu conheci pastores, isso eu vou falar, porque eu venho eu sou a quarta na linhagem sacerdotal da minha família. Meu bisavô foi pastor, meu avô, meu pai e agora eu. Então eu convivo no meio de pastores. Meus tios, por parte de pai, que não é pastor, é cantor. Então tá ali no meio. Então eu cresci no meio e eu vi diversos pastores, diversas igrejas. Os filhos de pastores não querendo estar na igreja. Quem conhece filho de pastor que foge de igreja? Levanta a mão. Levanta a mão quem conhece. Sabe por quê? Porque o pai se preocupava mais com a igreja do que com a família. Não, eu tenho que cuidar da igreja, eu tenho que cuidar. Claro que tem, você é pastor, você tem que cuidar mesmo. Faz parte do chamado. Hoje mesmo nós estávamos vindo para cá, meu sogro até falou. A gente estava almoçando, meu marido e meu sogro, e ele até falou assim: que não sei o que lá. Talvez, dependendo de quem tiver para falar com você, né, Lê, a gente chega mais cedo. Aí eu até falei para ele, sogro, depende de quem tem. E eu até falei com ele: ossos do ofício, tem que ficar até o final. Eu não escolhi o chamado, não escolhi estar ali. Na hora que eu preciso do povo, eu não peço, o povo vem. Então quando o povo vem até mim, eu também tenho que estar. Quem está entendendo? Só que existe um limite nisso. Existe um limite do quê? Existe também um momento que eu tenho com a minha família. Porque se eu não dedicar tempo ao meu filho, sabe o que ele vai dizer? A mamãe ama mais a igreja do que eu. A mamãe ama mais aquele povo do que eu. E ao invés dele amar a igreja, ele vai começar a odiar. Porque ele vai começar a criar concorrência. E é isso que o diabo sempre fez muito na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Eu preciso me lançar. Você precisa se lançar. Só que você dá aquilo que Deus pede a você. Quem está entendendo? Porque às vezes a pessoa quer fazer o que A, B, C, o que todo mundo está pedindo. Não. Faça o que Deus te pede. Cada um faça segundo o que Deus propôs em seu coração. Cada um se dedique conforme o Senhor propôs no seu coração. É igual quando teve essa pandemia. Eu mesmo cheguei para os obreiros, reuni e falei: olha, quem está na idade de risco, quem está na faixa de risco, não apareça aqui. Eu falei isso para os meus diáconos e obreiros. Falei: fiquem em casa, vocês estão na faixa de risco. Tudo começou a voltar. Eu não precisei ligar para nenhum e dizer: volta, fulano, você vai voltar? Eles mesmos decidiram voltar por eles mesmos. O chamado, o desejo. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque eu não estou nem aí com os obreiros? Não. Porque cada um faça segundo o que Deus propôs em a obra do Senhor. Eu e você, queridos, precisamos aprender que nós precisamos estar na igreja. Sim. Nós devemos estar na igreja. Sim. Nós devemos buscar o Senhor. Sim. Mas nós devemos também ter tempo para a minha família. Eu devo ter tempo também para a minha filha. Eu devo sentar, conversar com meu filho. Eu devo sentar e conversar. Também eu estou citando aqui um exemplo de igreja, mas não é só igreja. Tem pais que ficam a vida inteira só em trabalho.
não consegue pegar uma noite da semana. A semana tem quantos dias? Quantos dias tem a semana, igreja? Não tira uma noite para ficar com os filhos. O que seu filho vai achar com relação ao trabalho? Que trabalho é ruim. Não, trabalho é ruim, meu pai só trabalha, meu pai não se importa nem comigo. Para que eu vou querer trabalhar? Não, quem está entendendo isso? É igual pega uma criança que foi criada no meio de uma pessoa que vivia em bar. Quando ela cresce e se torna adulta, o que ela sente por bar? Ódio. Porque meu pai sempre estava aqui. Então o que eu aprendo aqui é o equilíbrio. Quem está entendendo? Nós precisamos ter um equilíbrio. Eu preciso fazer aquilo que Deus me pede? Sim. Eu preciso estar na casa do Senhor? Sim. Até porque o culto é quantas vezes por semana? Agora está quantas vezes por semana, igreja? 2 vezes, mas no mesmo dia. Domingo de manhã e domingo à noite. Então, ou seja, você tem 6 dias para fazer o que você quiser. Só que daí a pessoa nessa uma vez, sabe o que faz? Ah, não dá. Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Ai, para mim é muito difícil. Está tendo equilíbrio? Não. Não. Algo que eu e você precisamos entender, que quando tem equilíbrio, o Espírito Santo faz prosperar. Quando você se importa com a casa de Deus, você não pode deixá-la abandonada, mas também você se importa com a tua casa, Deus começa a te prosperar, Deus começa a te abençoar, Deus começa a fazer que onde você toca se torne em bênção. E nós vemos então que quando ele finalizou tudo, o Senhor apareceu a ele. O Senhor não apareceu quando ele estava no meio, e foi isso que me chamou a atenção. O Senhor não apareceu quando ele estava no meio, mas o Senhor nunca deixou Salomão. Algo que eu e você precisamos entender, que no meio da adversidade, muitas vezes Deus não vai falar. Nós vamos falar, Deus me responde. Quantos aqui já sentiram o silêncio de Deus? Sabe como é o silêncio de Deus? Deus me responde. Não vou te responder agora. E a gente chora, o Senhor me abandonou. Ele só vem dar o Espírito Santo aquele consolo. É assim ou não é? Só que ele não responde. Porque muitas vezes no meio, qualquer coisa que ele disser a nós pode nos fazer querer desistir. E se existe algo em Deus que ele trabalha, é que venhamos continuar no chamado que ele tem para a nossa vida. Que venhamos continuar fazendo aquilo que ele chamou, porque ei, Deus não é Deus bipolar. O seu Deus não é um Deus bipolar que muda de opinião, que acorda de manhã com uma opinião, à tarde vem outra. Não. Ele prometeu lá no jardim do Éden, que sabe o que aconteceria? Da mulher nasceria um homem cujo a serpente lhe picaria o calcanhar, porém este homem lhe esmagaria a cabeça. E quase foi-se acontecer isso há quase 2000 anos depois da promessa. Para você ver que ele não muda de opinião. Quem está entendendo isso? Deus não muda de opinião. Deus falou uma coisa lá para Eva. Eva ficou toda feliz quando ela teve Caim e Abel. E depois ela teve 7 no lugar. Mas quando ela teve Caim e Abel, ela achou que a promessa já era para aquele momento. Deus foi realizar a promessa muitos anos depois. E nós estamos aqui falando dessa promessa que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Deus não muda de opinião. Só que nós mudamos. Quem está entendendo isso? Quantos aqui fizeram projetos esse ano? Nossa, só isso? O restante fez projeto nenhum, não? Quem aqui fez projeto esse ano? Levanta a mão. E quantos aqui já mudaram esse projeto esse ano? A gente faz, vou fazer isso. Eu vou te dar um exemplo básico. Eu estava com um projeto na minha cabeça para a sala pastoral que estava bem mofada, estava bem feinha. E aí eu chamei o Anderson, eu falei, Anderson, eu preciso que você faça isso para mim. Não foi? Falei, Anderson, eu preciso que você pinte aqui, pinta aqui, pinta aqui. Tá bom. Na semana que o Anderson ia fazer, eu mando uma foto para ele. Falo, Anderson, mudou, eu quero assim, assim, assim.
Ah, Anderson, tá bom, mas a gente vai tentar. Foi lá e fez. Quem está entendendo? Porque isso, nós somos assim. Eu queria uma coisa, até que eu vi outra melhor. Falei, não, quero essa ficou mais bonita. Aí quero desse jeito. Nós seres humanos somos assim. Deus não. Deus, ele já sabe, Deus já sabe o que tem planejado para a tua vida. Deus já sabe onde vai te colocar. Deus já sabe como ele vai te exaltar. Deus já sabe como tirar desse opróbrio, como tirar você dessa humilhação. Você precisa apenas confiar. Você precisa apenas acreditar que Deus já trabalha por você. Nós vemos então que o Senhor aparece quando tudo acabou para Salomão. E o que me chamou a atenção foi que Deus apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Quando Deus escolhe um lugar como casa de sacrifício, quer dizer que tudo que pedires, e ele falou isso a Salomão, tudo quanto pedires neste lugar vos será dado. Aqui, querido, por exemplo, é uma casa que ele escolheu como casa de sacrifício. Aqui é uma casa que não tem outra coisa senão adoração ao nome dele. Cada cômodo desse lugar, cada espaço desse ministério é para uma área da igreja, é para uma área de um ministério que adora o nome dele, que bendiz ao nome dele. Quem está entendendo isso? E ele mesmo disse, e ele traz aqui um segredo, que eu quero que você leia comigo, que está no capítulo 7 e versículo 13. Olha como Deus está dando a solução dos problemas que nós estamos vivendo hoje. Não está essa peste aí de Covid, esse negócio que vai, não vai, resolve, não resolve, tem vacina, e vai pôr vacina, eu não vou tomar vacina, e vou tomar vacina, e tá esse banzé. Para tudo, para a empresa, para tudo. Olha o que Deus já disse para Salomão. Olha aqui comigo, no versículo 13. Se eu cerrar os e não houver, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu... Olha o que Deus está dizendo aqui. Que ele poderia muito bem fazer parar de chover. Que ele poderia fazer com que o gafanhoto destruísse tudo. Qualquer semelhança não é coincidência com aquela peste que estava vindo para cá, nuvem de gafanhoto. Quem lembra disso esse ano? Estava vindo para o Brasil, nuvem de gafanhoto. Se eu mandar o gafanhoto para que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Covid pega só quem é ímpio? Cristão também. Só que ele já está trazendo aqui qual a saída. Só que sabe o que acontece? O povo lê aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. Eu só vou fazer enquanto me agradar. Ah, se eu tenho que fazer isso, eu não vou. Olha o que Deus diz aqui, no versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo... Ele não está falando do ímpio, ele está falando de mim e de você que conhecemos. Ele está falando de mim e dessa pessoa que está nas redes sociais ouvindo. Ele está falando de nós que chamamos ele como Deus, que oramos a ele todos os dias, que colocamos os nossos planos diante dele. Olha o que ele diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então peraí, o que o povo tem que fazer? Deus está dando 4 ordenanças. Diga comigo, 4 ordenanças. Se o meu povo se... O que é humilhar? O que é o humilhar? Porque muitas vezes nós somos ensinados que chegar para alguém e pedir perdão é humilhação. Quem já ouviu isso? Você não vai pedir perdão não. Você vai se humilhar para fulano? Você vai chegar lá e fulano e pedir perdão? Ah,
eu não faria isso. Quem já ouviu essa ceninha? Pedir perdão é só para quem tem dignidade. Pedir perdão é só para quem é filho de Deus. Porque pedir perdão é sinal que eu reconheço que eu não sou perfeito, eu reconheço que eu tenho as minhas limitações e que eu estou disposto todos os dias a matar a minha carne para que a glória de Deus se manifeste sobre a minha vida. Se humilhar, quando você vai lá e pede perdão, não é vergonha não. Sabe o que é vergonha? Você carregar o nome de Cristo aqui sua vida inteira e quando chegar no juízo final, próprio Deus olhar para você e falar: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Você, por que Deus? Porque no teu coração tem mágoa, você nunca perdoou. Aí é passar vergonha. Sim ou não, igreja? A partir do momento que eu chego para alguém, presta atenção aqui em mim. Quando eu chego para alguém e peço perdão para essa pessoa, eu começo a me tornar inocente daquela situação. Quem está entendendo? A minha função não está em fazer o outro perdoar. O outro perdoar é ele com Jeová. A minha função está em chegar para a pessoa e falar: você me perdoa. Fulano, se eu falei isso para você, você me perdoa. Fulano, se eu te feri assim, você me perdoa. Aí a pessoa, olha aqui para mim que eu já vi isso acontecer. Quando a primeira vez que Deus me fez chegar e pedir perdão para uma pessoa, eu me lembro até hoje. Quando eu virei as costas, juntou uma panelinha e eu ainda estava no lugar, falou: aí viu? Eu disse que ia ter que vir pedir perdão. Eu disse que ia ter que se humilhar. E na hora o Espírito Santo só falou para mim: deixa que os humilhados serão exaltados. Porque a minha vontade, quem me conhece sabe, eu já falei aqui e eu assumo que eu sou muito calma. Fabíola, eu não entendo porque você ri toda vez que eu falo isso. Eu não entendo porque ela solta essa gargalhada que vem lá do fundo da alma. Gente, eu sou calma. A bispa é calma. Quantos aí vivem pela fé? Então a bispa é calma. Fé é a certeza do que eu não vejo, mas eu creio. Eu estou calma. Eu posso não estar do que eu quero, mas já vocês não têm ideia como eu me seguro. Às vezes eu vou... Letícia, volta aqui, Espírito Santo, segura. Segura e segura. A minha vontade como ser humano era virar e falar um monte. Só que eu me calei. Porque eu entendi que quando tem uma dificuldade na minha vida, eu preciso dessas 4 ordenanças. Quem está entendendo isso? Eu preciso dessas 4. Primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Peça perdão para quem você tem que pedir. Você fala: minha vida não anda, minha vida está um fracasso. Peça perdão. Enquanto você quiser caminhar com o perdão, ele vai estar te prendendo. Enquanto você quiser ir sem liberar perdão, aquela situação ela se torna uma âncora, ela te segura. Você já viu pessoas crescerem, por exemplo, com mágoa do pai e da mãe? Quem já conheceu gente que tinha mágoa do pai e da mãe? Eles poderiam chegar no nível mais alto, muitas vezes até financeiro eles fazem isso, chegando no nível mais alto financeiro, e quando chega diz o quê? Isso é para provar para o meu pai e para minha mãe que eu consigo. É assim ou não é? E aí o pai e a mãe vê, acabou. A pessoa não tem mais o que fazer na vida. Ela se perdeu, por quê? Ela esqueceu da primeira coisa que o próprio Deus disse para Salomão: quando eu mandar peste no meio de vocês, se eu mandar fome, o gafanhoto para destruir tudo, se eu parar de mandar chuva, primeira coisa que vocês façam, se humilhe. Se humilhe. Não é porque eu sou povo de Deus que eu estou imune a tudo. Eu estarei imune a tudo se eu obedecer toda a palavra do Senhor Jesus. Levante as suas 2 mãos bem altas aos céus. Senhor, a cada pessoa que está aqui agora, eu quero pedir para que o Senhor mostre a ela a quem ela deve chegar e pedir perdão para a vida dela caminhar. Só que não apenas mostrar, Senhor, mas que o Senhor também faça com que ela tenha essa ousadia de chegar lá e falar: olha, me perdoa, me desculpa se eu errei, se eu falhei, se eu te machuquei, não foi a minha intenção,
Eu estou vindo aqui como cristão dizer a você: me perdoa, em nome de Jesus. E se prepara que Deus vai começar a mostrar. Amém, igreja? Aplauda o Senhor Jesus bem forte. A humilhação que Deus está dizendo aqui é você pedir perdão a Deus também, tá? Quantas vezes nós não pecamos contra o Senhor? Como disse que eu pequei contra o Senhor? Deus, o Senhor não me responde. Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou na tua casa e olha como está a minha vida. Quem já orou assim? Nossa, que bonito. Ninguém. Uau! Ninguém, agora não, não orei não. Calma, o testemunho fica para depois, Ivan. Eu vou segurar a mão da luz. Calma, segura aí. Agora ninguém vai falar, eu vou nada. Se você não assume, presta atenção no que Deus está dizendo. Se você não assume o teu erro, você não está largando ele. Porque em que momento que eu largo o meu erro? Quando eu assumo que eu errei. Tem pais que precisam chegar lá e pedir perdão aos seus filhos para Deus abençoar a tua vida. Tem pais que hoje estão ouvindo a palavra e não foram bons pais, não foi uma boa mãe, não deu o que deveria dar ao filho, não disse que amava, não esteve presente. Ah, bispo, eu não recebi, mas você está aprendendo hoje. Chega lá e pede perdão ao teu filho. Chega lá e pede perdão à tua filha. Chega lá e se desculpa, não fui realmente um bom pai. Tem filhos que tem que chegar no pai e dizer: pai, me perdoa, eu não te honrei como eu deveria. Mãe, me perdoa, eu não te honrei como eu deveria. Eu aprendi muito forte com o missionário Elias Ferreira sobre honrar pai e mãe. Porque ele foi abandonado quando ele tinha 4 anos de idade, com mais uma escadinha dos meus tios. A minha avó, Maria das Dores, morreu com um tumor no estômago. Ele foi abandonado pelo seu pai. E o pai dele voltou. Quando o pai dele voltou, eu tinha 7 para 8 anos de idade. O pai dele voltou mais de 30 anos depois. Só que quando o pai dele voltou doente. Sabe o que a maioria dos filhos fizeram? Eu não vou cuidar, ele me abandonou. Eu não quero cuidar, ele me abandonou. Não vou, ele me abandonou. Foi um ou outro que aceitou. Só que o missionário falou assim: eu vou honrar o meu pai. Eu vou honrar. Isso é se humilhar, é você honrar os outros. Ele poderia dizer: não, o cara me abandonou com uma escadinha de irmão. Vendi o almoço para comer a janta, não tinha situação nenhuma, situação difícil. Não vou. Ele falou: eu vou honrar. Então entenda que quando você vê alguém sendo abençoado, não é à toa. É porque essa pessoa cumpre princípios cristãos. Quem está entendendo? Depois, graças a Deus, meus tios são uma bênção, minhas tias é uma bênção. Todos decidiram começar a cuidar. Mas alguém teve que tomar a frente. Quem está entendendo? E olha aqui para mim. O pai dele merecia nenhuma agulha. Só que eu via meu pai todo dia de manhã indo lá, cuidando, ajudando. Eu via meu pai me levava, eu via meu avô em cima da cama. Eu via meu avô com a perna amputada. E o homem era bravo, arretado, xingava todos os filhos. Além de chegar para cuidar, estava doente, xingava ainda. Eu vi o carinho que meu pai fazia aquilo. E hoje eu olho o que ele fez lá atrás e olho o que Deus fez na vida dele. Porque quando você se humilha, Deus te honra. Quem está entendendo? Segunda coisa que Deus nos manda fazer: orar. Orar é diferente de buscar a minha face. A oração correta é todos os dias, quando nós nos levantamos, quando nós vamos comer e quando nós vamos nos deitar. Quem entende isso? A oração é uma forma de agradecimento a Deus. A oração, ela não é para você ficar pedindo, não. A oração, ela serve para você agradecer. Eu vou agradecer ao Senhor: Senhor, obrigado porque eu levantei. Bom dia, Espírito Santo.
Oh Senhor, obrigado por esse alimento. Oh Senhor, obrigado por esse momento. Na hora de dormir, Pai, obrigado porque o Senhor me guardou, me livrou de acidentes, me livrou de assalto, me livrou, Senhor, de estupradores, me livrou, Senhor, de homens sanguinários. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou até desse vírus. A sua oração é para isso. A oração é o que nós devemos fazer constantemente. E quando eu faço a terceira coisa, que é buscar a minha face, diz o Senhor, aí é você começar a ter intimidade com Deus. Aí não é oração, aí é você entrar no seu cantinho de oração. É você entrar no seu cantinho particular e começar a falar: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu preciso te conhecer, porque existe algo aqui que eu quero mostrar para vocês. A ordem não foi à toa. A ordem, se você observar, a ordem que Deus deu não foi à toa. Primeiro a pessoa precisa o quê? Humilhação inclui o quê? Honrar e pedir. Se uma pessoa ora sem estar com o coração limpo, a oração dela sobe ao céu? Não. E olha aqui o que acontece. Então, primeiro, olha como Deus é tão perfeito. Ele nos ensina a perdoar, a honrar, a nos humilhar. Depois você vai orar, porque não adianta você orar com o coração cheio de ódio. Deus, eu queria pedir para o Senhor abençoar a Sandra, mas se o Senhor puder matar, eu também te agradeceria. Deus olha e fala: abençoa ou mata? Não, é porque, Senhor, a Sandra é uma bênção, mas se o Senhor puder levar ela 5.000 quilômetros longe de mim, seria uma bênção maior ainda. Está repreendido, é só um exemplo, tá? Estamos juntos em nome de Jesus. Quem está entendendo? A minha oração não vai estar ligada aos meus sentimentos, Deus não vai ouvir, porque o que eu falo, Deus sonda o coração. Ah, está pedindo para abençoar, deixa eu ver, mas lá por dentro está: mata Jesus, mata, 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 não deixa viver um dia mais, mata, 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 mata. Deus fala: não tem como eu ouvir sua oração, porque seu coração está cheio de mágoa. Depois que eu me humilho, peço perdão, e aí eu começo a orar. Aí eu começo a entrar no momento onde eu agradeço a Deus. A oração, ela é sempre uma oração de agradecimento. Diga comigo: a oração está ligado ao sentimento de gratidão. E depois que eu já tenho o hábito de orar, eu começo a buscar a face do Senhor. Eu começo a ter intimidade, porque aí já não tem mais o que me separa do Senhor. Aí já não tem mais mágoa, aí já não tem mais nervosismo, aí já não tem mais irritação. Eu começo a entrar no santíssimo lugar. Eu começo a ter acesso ao Santo dos Santos. Eu começo a ter livre acesso ao nosso Pai. E depois que eu começo a entrar no livre acesso do nosso Pai, Ele nos manda e se converter dos seus maus. Olha aqui para mim, gente, como eu vejo a Bíblia de forma perfeita. Não poderia ter sido outra ordem? Mas alguém consegue se converter de mau caminho? Alguém consegue largar algum vício? Alguém consegue largar algo errado sem o Espírito Santo? Não. Olha que fenomenal a Bíblia. Quem está pegando a visão que Deus está dando? Olha como a Bíblia é perfeita. Primeiro, então, eu preciso perdoar. Depois eu começo a agradecer. Depois eu começo a ter intimidade. E aí, quando eu tenho intimidade com Deus, o Espírito Santo começa a chegar e falar: ei, isso aqui não. Isso aqui não. Tá bom, isso aqui não. Volta lá. Não fala mais assim. Tá bom, desculpa, não vou falar mais assim. O Espírito Santo começa a te converter. Ei, essas amizades não mais, tá? Tá bom, essas amizades não mais. Ei, essa atitude não mais, tá? Tá bom, essa atitude não mais. E você larga com facilidade do pecado, porque você já está cheio da presença dEle. A presença dEle te completa, a presença dEle te enche, a presença dEle te envolve, e você começa a viver a glória de Deus sobre a tua vida. Levante as suas duas mãos bem alto aos céus
E diga assim comigo, diga: Senhor, enche-me da tua presença, até que eu transborde da tua unção. Aplauda esse Deus. Lê aqui comigo. Quando ele diz: e se converter dos seus maus caminhos, vírgula, calma aí, você já pularam a vírgula? Calma. Você entendeu que para Deus ouvir as suas orações, você tem que fazer tudo isso primeiro? Quem está entendendo? Adianta eu chegar lá, vamos orar. Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, eu preciso daquilo outro. Deus vai te ouvir? Senhor, o que queres de mim? E Ele já te mostrou o que quer de você. Não foi isso que nós pedimos no início da palavra? E Deus já não começou a mostrar o que Ele espera de nós? E eu estou sem esboço nenhum. É o Espírito Santo purinho. Porque às vezes a gente estuda um pouquinho e traz aqui e fala: não, isso aqui é importante trazer. Só que aqui é o Espírito Santo que está trabalhando tudo. Glória a Deus. Aliás, sempre é o Espírito Santo, amém, igreja? A bispa é só um atalaia, é só um vaso. É ele, a glória dele, a honra dele. E ele diz: então eu ouvirei dos céus, aleluia, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem cura para nós. Deus tem saída para nós. Deus tem escape para o seu povo. Basta o seu povo começar a clamá-lo. Basta o seu povo começar a buscá-lo. Basta o seu povo se converter. Basta o seu povo se encher da presença dele. Basta o povo de Deus fazer a vontade de Deus, que Ele cuidará da nossa nação. E olha o que Deus diz mais para Salomão: agora estão abertos os meus olhos. Ele canta a voz. E atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aqui onde você está é o santíssimo lugar, é o lugar onde Deus escolheu, é o lugar onde Deus te chamou, é o lugar onde Deus quer mudar a sua história. E Ele está dizendo: os meus olhos estão abertos neste lugar, os meus ouvidos estão atentos às orações feitas neste lugar, porque eu santifiquei este lugar. Você não está em outro lugar senão onde habita a presença do Senhor.